A paz, Senhor Jesus Cristo, meus queridos, vamos para mais uma palavra nesta manhã, a qual o Senhor tem nos guiado aí, em nome do Senhor Jesus, para ter uma vida abençoada. Então hoje o Senhor vai falar aqui um pouquinho sobre os deveres sociais, os deveres que nós devemos ter, né, com o outro, com a nossa família, conosco mesmo, né? Então que nós venhamos a ouvir essa palavra e pôr em prática na nossa vida. Hoje nós vamos meditar no livro de Hebreus, de capítulo 13, que diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, olha aqui, né, o que o Senhor começou falando. Ele falando para que nós venhamos a ser constante, né? Ser constante no amor fraternal, né? Então que nós venhamos a ter esse amor, nós sejamos constantes. Por que ele está falando ser constante? Porque o homem, uma hora ele diz que ama, outra hora ele já muda de ideia, né? Então ele está falando, seja constante no seu amor, né? Ali para com o seu próximo, né? Seja constante no seu amor para com você mesmo. Então seja constante com esse amor, né? E ele falando aqui, ó, não negligencieis a hospitalidade, ó, não deixe de praticar a hospitalidade, né? Ali, ó, de você estar recebendo, né, pessoas na sua casa, porque tem muitas pessoas que fecham as portas, né? Não quer receber ali, muitas das vezes, de um homem, de uma mulher de Deus, né? E às vezes também um familiar, né? Às vezes uma pessoa que não está na presença de Deus, né? A pessoa ali não quer receber. E ele está falando aqui, ó, para que nós não venhamos a negligenciar. O que é negligenciar? Negar, né? Não atender isso. Porque ele está deixando claro aqui que muitas das vezes, quando fazemos isso, acabamos recebendo anjos em nossas casas sem mesmo saber. Um exemplo mesmo, claro, dentro da Bíblia é Ló, né, sobrinho de Abraão. Lá no início da Bíblia, né, a gente vê em Gênesis que Ló, ele estava sentado na porta lá da casa dele, na entrada da cidade, e entrou alguns homens e ele pegou e mandou, né, que entrasse na casa dele. Ele ali fez com que, né, meio que obrigou os homens a estar dentro da casa dele, né? E quem eram aqueles homens? Eram os anjos do Senhor, a qual o Senhor tinha mandado, né? É aqueles anjos para poder vistoriar a terra, né, de Sodoma e Gomorra, porque Deus ia mandar destruir aquela terra. Então, o Ló, por ter recebido esses anjos na casa dele, ele teve livramento. Então, quantas das vezes não tem pessoas que vêm na nossa casa nos visitar, trazer uma palavra de Deus, trazer, sabe, um conselho para nós. Para quê? Para ter livramento. Mas muitas das vezes nós não queremos abrir a porta. Quantas das vezes, né, você ali, ó, tem pessoa que bate na sua porta para te evangelizar, mas você, não, eu já sou crente, não, eu já sou isso, já sou aquilo, e às vezes Deus está levando aquela pessoa para te dar uma resposta, né? Então, não feche a porta, né, na cara dessas pessoas. Pega, atende ali. Então, mas é só um convite, glória a Deus, aleluia, receba o convite, entre para sua casa, mas não bata a porta na cara dessas pessoas, porque muitas das vezes Deus está levando anjos ali para tua casa, para entrar com resposta, e você aí, ó, né, fecha as portas, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu nunca gostei de ninguém na minha casa, né? Eu detestava pessoas na minha casa, eu gostava de ficar sozinha, né? Então, mas hoje Deus tem mudado, e quantas vezes eu não abri minha porta, né? Eu não abri minha porta para receber,
né? Ali de um homem, de uma mulher de Deus, né? Um pastor, uma pastora. E claro que quando o homem de Deus vem na minha casa, vem junto com a esposa, né? Porque a gente tem que vigiar, né, irmão, na terra. Então, eu recebo ali aquela visita e a gente começa a falar das coisas de Deus e Deus começa a responder, sabe? Às vezes, né, um pastor vem, a pastora, na verdade, não é pastor não, pastora vem aqui assistir um filme, né? Então, são pessoas ali do meu convívio, não, nem sempre é pastor também, às vezes é uma pessoa que está precisando de conselho, porque eu não tenho que só receber para ser aconselhada, mas eu também posso ser esse anjo de Deus para aconselhar, para levar a resposta, porque o anjo, irmão, ele faz o quê? O anjo, ele traz a proteção, o anjo, ele traz a resposta de Deus. Então, quantas vezes, né, teve uma vez, eu não era nem pastora ainda, eu era diaconisa, e foi logo depois dessa visita que eu virei, né, fui levantada pastora. Eu era diaconisa. E aí eu ia visitar minha tia, né? Minha tia mora na zona sul de São Paulo, eu moro na zona leste. E aí eu fui visitar ela, só que antes de visitar ela, eu falei, eu vou passar na casa do meu amigo que eu vou visitar ele. Porque fazia muito tempo que eu não via ele. Na verdade, ele é meu amigo, ele é meu padrinho de casamento, né? Uma bênção de Deus, foi um instrumento de Deus lá atrás, quando eu tinha 18 anos. Que eu pensei em cometer o suicídio, né? E eu conheci esse homem bem nessa época, né? E ele foi meu conselheiro, né? Ele nem servia a Deus, mas já era um anjo do Senhor na minha vida, me dando conselho para não fazer essa loucura. E aí eu fui lá, fiz a visita para ele. Só que quando eu saio de casa, irmão, eu já saio preparada, né? Porque eu sei que Deus quer me usar para fazer algo na vida de alguém. Então eu já saio na posição mesmo, né? Então peguei e fui. E quando cheguei lá, eu comecei a conversar com ele, eu converso naturalmente, irmão, não fica ali, não, isso e aquilo, perguntando, não, eu falo naturalmente, né? Aí comecei a falar, eu tava meditando em tal livro, não sei o que, e Deus falava assim, Deus falava assado, e não sei o que. Aí, depois quando eu terminei de falar, ele, é Deus purinho, né? Porque eu tava pedindo para Deus usar uma pessoa para falar comigo, e Deus trouxe você de longe para falar comigo, porque eu pedi para Deus que não fosse ninguém do meu convívio, mas que fosse uma pessoa distante, né? Porque eu estava distante dele, por mais que fosse meu amigo, né? Então, eu cheguei ali com a resposta de Deus, né? Que ele estava precisando naquele momento. Então, eu levei o que ele precisava. Eu estava sem voz naquele dia, porque, sabe, quando você tem que fazer algo para Deus, o inimigo tenta te parar de qualquer forma. Ele tenta te barrar, né? Então eu tava sem voz, hoje eu tô um pouquinho rouca, né? Mas eu tava pior, não saía, eu forçava, né, pra poder falar. E aí, né, peguei, entreguei o que eu tinha que entregar, né? Sem saber que tava entregando, mas tava lá com a bênção de Deus na mão, né? Orei o que tinha que orar, né? No dia seguinte fui lá, fiz uma visita na obra que ele congregava, entreguei mais coisa lá que Deus mandou fazer, né, sem voz ainda, né, teve pessoa que ainda me pediu para mim louvar lá, eu falei não, né, pediu para mim, me deu oportunidade, né, mas Deus não me levou ali, não foi para dar oportunidade no altar, a gente tem que estar, né, com a fiação ligada com Deus, né, porque nem toda oportunidade vem de Deus, então naquele momento eu não aceitei a oportunidade porque Deus não me falou de oportunidade nenhuma, ele me diz quando ele vai me dar oportunidade, né? Então, antes mesmo de eu chegar na casa do Senhor, o Senhor já me fala que Ele vai me dar oportunidade naquele dia, naquela semana, para eu fazer algo para Ele, né? Então, eu atendo quando Deus fala, mas quando Deus não fala, irmão, eu não vou para lugar nenhum se Deus não falar para mim ir, porque não adianta eu querer fazer as coisas sem direção de Deus, não adianta eu querer fazer as coisas para parecer para o homem, porque quando Deus está comigo, Ele me garante, mas quando Deus não está, eu vou ser garantida do quê? Eu não tenho garantia nenhuma. Então, né, eu não sei porque Deus me deu aqui de falar sobre isso, mas às vezes você está sendo convidada para algo e Deus não te falou que é para você ir, então não vá. Então não vá. Se Deus não falou para você ir, não vá, né? Então tem até uma palavra, eu não lembro se é em Reis, que fala sobre o profeta velho e o profeta novo. Né, o profeta novo foi guiado ali a tal cidade para falar algo contra um rei que estava pecando, estava fazendo coisas, né, abomináveis para Deus. E aí, quando chegou lá, ele fez o que Deus mandou. Deus falou: você não vai comer nem beber nessa cidade, você só vai entregar e vai sair.
né? E ele estava fazendo o que era certo, só que no meio do caminho, irmão, ele encontrou um profeta velho, né? E aí o profeta velho pegou e falou assim: tão certo como vive o Senhor, que o Senhor me mandou aqui e falou assim, 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 né? Que você pode vir comer comigo. E aí ele pegou, ouviu a voz do profeta velho. Sabe o que aconteceu com ele, irmão? Ele comeu sim, só que ele desobedeceu a Deus, porque Deus não mandou ele comer nada, né? Deus mandou ele entrar e sair daquela cidade sem olhar para trás. E aí ele acabou que encontrando um leão no meio do caminho, a qual devorou a vida dele, né? A qual tirou tudo que ele tinha por causa de uma desobediência, né? Então, irmão, às vezes as pessoas ficam esperando oportunidade, né? Qualquer oportunidade que vem, não, eu quero, eu quero, eu quero. Só que muitas das vezes tem uma oportunidade que vai te devorar, vai tirar a sua vida, né? Então, Deus aqui mesmo, conforme eu estou falando, Deus está me confirmando, né? O que Ele está dizendo. Então, se tem aqui pessoas ouvindo isso é porque está precisando, né? Então, ó, irmão, não aceite proposta que Deus não falou que estava lá. Deus, ele sempre avisa antes. Sempre avisa antes. Eu já fui, ó, na Bahia, eu já fui na Paraíba, né? Na igreja onde eu congrego. Toda vez que é para eu ministrar, Deus fala comigo antes. Deus, ele já começa falando na palavra mesmo. Ó, você vai pregar. Então já se põe na posição. Ele não fala o dia, mas ele fala que eu já vou pregar. Então ele só pede para mim ficar na posição. Então eu fico o quê? Eu medito, eu vou estudando, vou orando para Deus me dar o que Ele quer, né? E aí quando chega o dia eu já tô preparada, né? Até a roupa, irmão, né? O dia que Deus falou para mim, olha, se prepara que eu vou te usar, né? Então eu fui para a igreja da minha sogra, né? E aí eu coloquei um vestido social ali, né? Porque eu uso calça, né? Eu não ligo não. Eu uso calça porque isso aí, né? A calça não vai me levar pro inferno nem pro céu, a roupa não vai mudar nada, né? Só que cada igreja tem seu RI, né? Então, por conhecer os RIs de algumas igrejas, eu prefiro já, né, prevenida. Então, eu peguei, coloquei uma roupinha social ali, né? E fiquei lá esperando. Falei, se o Senhor me der a oportunidade, eis-me aqui. Quando cheguei na casa do Senhor, né, lá, aí o pastor pegou e me deu oportunidade, né? E aí eu preguei, né? Uma palavra até mesmo, se eu não me engano, tá em Isaías, ou é Jeremias, Ezequiel. Ai, me deu branco agora. Uma delas, né? Então eu peguei e falei, né? Eu peguei e falei que as pessoas estavam desacreditando que a palavra se cumpriria naquele tempo, né? Então eu peguei e falei que iria se cumprir, que eles ouvissem a palavra que ia ser pregada. Foi uma oportunidade bem rápida, eu não preguei, né? Que tem igrejas que ela só te dá, tipo, oportunidade de você falar um versículo, uma coisa assim bem rapidinho. E foi o caso dessa, né? Então, no caso da minha igreja, eu prego mesmo, né? Mas em outras não, é coisa rápida, né? Mas Deus já tinha me avisado, já tinha comunicado, e foi tremenda aquela palavra, e, né? Aquele servo de Deus começou a profetizar, né, ali para a igreja, para minha vida também, e aquilo que ele profetizou para a glória de Deus veio acontecendo, né? Que ele falou que eu seria mais usada para a glória de Deus, né? Então, hoje está aí se cumprindo, né, a profecia desse homem, né? Mas por quê? Porque eu fiz o que Deus mandou. Então, para que as bênçãos de Deus se cumpram na sua vida, faça o que Deus te manda, não faça o que o homem pede. Porque o homem até tentou me colocar na parede da vez que eu não aceitei, né? Eu não aceitei a oportunidade. Porque ele pegou e falou assim, no final ele agradeceu porque a gente estava lá, né, tudo. E Deus já estava me mandando entregar um negócio para ele, né? E aí eu tava meio assim, eu falei, Senhor, é para me entregar, não é? Aí pela própria boca dele, né, eu recebi. Ele tava falando num sentido e eu recebi de outro, né? Porque ele falou assim, tudo que Deus colocar na sua boca, você fala e não se cala, né? Porque Deus é que vai te usar, não sei o quê. Então não temas, não sei o quê. Começou a falar. Só que quando ele falou, foi por causa da oportunidade que eu não aceitei, né? Mas eu estava sem voz, eu ia aceitar que oportunidade, né? Deus não tinha me preparado para aquela oportunidade. Então, quando ele terminou de falar, eu chamei ele de canto, porque quando é para mim exortar, eu chamo no canto, não preciso envergonhar ninguém, né? Então eu peguei, chamei ele de canto e falei, ó, Deus mandou te dizer assim, 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 ó, conserta a tua casa, faz assim, faz assado, né?
E aí ele pegou, não quis, né? Não quis receber bem aquele aviso naquele momento. Não sei se recebeu depois, mas o problema dele é ele com Deus, né? Então eu fiz o que Deus mandou, entreguei o que Deus mandou entregar, né? Que pela própria boca do rapaz, né? Deus usou para falar para mim entregar. Então eu me esforcei, falei e entreguei. Então, glória a Deus. Aquilo que Deus manda a gente falar, irmão, a gente tem que falar e não se calar. A gente não pode ser profeta covarde, ter medo do homem. Porque olha aqui, ó, no versículo 6, que foi onde eu encerrei, ele mesmo diz, ó, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem? O homem não pode fazer nada. O homem não pode tocar em você sem a permissão de Deus. Deus não permite, né? Então tem até uma palavra, acho que lá em Mateus, que fala, né? Que é dos fariseus. Ele falou, não temeis o homem, que não tem poder algum sobre vós, mas temer a Deus, porque ele sim tem o poder sobre a tua alma, né? Então tem muitas pessoas que faz coisas para poder agradar o homem e desagrada a Deus, né? Mas porque teme o homem pegar e fazer algum mal. Tem meu homem, sabe, desprezar, abandonar. Quantas mulheres têm medo do homem ir embora e acaba largando a fé, acaba deixando Deus, né? Então deixa ele embora, quer ir embora, deixa ele, deixa ela, deixa a esposa, quer ir embora, deixa aí, né? Mas não pega, não fica temendo não, fica ali, ó, passando a mão na cabeça. Eu não vou nem entregar o que Deus mandou entregar, porque senão vai embora, senão vai me deixar, senão vai isso, vai aquilo. Irmão, o que Deus colocar na tua boca de você falar, você fala. Não temas mal algum, porque Deus, ele te garante em todo um instante. Toda palavra que sair da tua boca, Deus vai garantir. Então confia no Senhor, né? Então vamos lá. Aqui, né, ele falando sobre nós praticarmos, né, ali a hospitalidade, né, para que a gente venha receber pessoas, né, só que você ora, né, para que ore para Deus, né, trazer pessoas que sejam, né, que ele tem enviado, tudo, não que seja qualquer pessoa que venha ali com inveja na tua casa, né, mas ora para que seja pessoas que Deus tem realmente preparado, né, e aí, né, eita misericórdia, ele tá falando aqui, ó, lembrar dos encarcerados, dos que sofreram maus tratos, né? Ele tá falando aqui, ó, lembrar nas tuas orações, lembra dessas pessoas, porque quantas vezes você fica, mas eu não sei por quem orar, mas quantas pessoas não estão presas, quantas pessoas não estão sofrendo maus tratos, né? Então você vê, ó, tem idosos que não tem como, não tem, sabe, consciência, quantos estão sendo agredidos para ser ali tirado, né, o benefício deles, quantas crianças não estão sendo maltratadas por padrastos, tios, às vezes pelos próprios pais, né? Quantos moradores de rua também não são maltratados, quantas pessoas não jogam água quente nesses moradores de rua, né? Se eu fosse citar aqui a quantidade de pessoa que vem sofrendo maus tratos nessa terra, você vai ter uma lista enorme para orar a semana inteira, né? Então Deus está falando aqui, ó, lembra deles como se fosse você, né? Não que você tem que se colocar no lugar daquela pessoa, né? Sofrer a dor que ela sofre, mas você tem que lembrar, porque às vezes a gente só tá pensando na própria barriga e esquece do que tem pessoas à nossa volta precisando, né? Às vezes tem uma irmã do seu lado ali, ó, precisando de um alimento, né? Um vizinho, um familiar precisando de ajuda, né? E aquilo ali é um maltrato para ela, porque tá precisando, tá com fome, né? E às vezes você pode ajudar e não ajuda. Então, né, vamos parar de olhar um pouquinho pro nosso próprio umbigo, né? De só orar pela nossa casa. Não vamos fazer que nem Jó. Jó, no princípio, ele orava só pela casa dele. Ele orava só pelos filhos dele. Só pedia para Deus abençoar ele. Só que no final das contas, né? Quando ele chegou ali no finalzinho ali de Jó 42, né? Ele fala, né? Ali a palavra fala que Jó intercedia pelos seus amigos. Então ele parou de olhar só para o umbigo dele, olhou para quem estava à volta dele, né? Então ele orou ali, Deus entrou com resposta na vida daqueles amigos e Deus respondeu a vida dele também. Deus restituiu o dobro na vida dele, né? Então que a gente venha lembrar daqueles que estão sofrendo também, não pensar só no nosso próprio umbigo. Então lembrar, ó, tem pessoas enfermas nos hospitais, nas UTIs, né? Então ontem mesmo uma moça pediu para mim orar
por um menino chamado Murilo, que está na UTI e tudo. Hoje ela descobriu que eu era pastora, que ela não sabia, né? Eu fui buscar o leite ali, aí ela pegou e descobriu que eu era pastora. Ela falou, eu queria pedir oração e tal, por um menino assim, assim. Eu falei, não, mas eu já pedi ontem, né? Quando eu vi a mensagem, eu já logo em seguida orei. Nem sempre eu consigo logo em seguida, mas ontem eu consegui. Logo em seguida já orei e já coloquei no grupo de oração das irmãs, para que as irmãs estivessem em intercessão por essa criança, né? Então você vê, ó, por eu estar num grupo, me receberam naquele grupo, eu recebi a notícia e logo já, né, fui orar, porque quem responde é Deus. Então essa questão também da hospitalidade, tá recebendo a gente, né? Eles me receberam e olha aí, né, Deus com resposta. Ela até, na hora que eu falei, ela já ficou até mais alegre. E glórias a Deus, porque é tudo para honra e glória do Senhor, porque eu não faço nada, né? Mas uma igreja, né, um povo orando e clamando a Deus por uma nação, por uma família, Deus ouve, irmão. Deus ouve, Deus se compadece, né? Então eu creio que Deus tem visitado essa criança em nome de Jesus. Que você possa também apresentar o nome dele, né? Murilo, o nome dessa criança, tem acho que 1 ano e pouco, não sei exatamente, né? Mas está na UTI. Mas vamos lá. E aí é que ele fala, ó, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, né? Então, um leito ali, ele tá falando que é honroso, né? Um matrimônio que ele é o quê? Ele é sem mácula, né? Ele é sem mácula, sem adultério, sabe? Sem a prostituição. Então, tem pessoas que às vezes ela não larga o casamento para estar morando com outra pessoa, só que aí tem pessoas que colocam ali outra pessoa no relacionamento, né? No sentido do que? Fazer swing. Então, olha a mácula entrando, é o pecado que entra na cama, né, daquela pessoa. Então, Deus está falando que honroso é ter um matrimônio que não tem mácula, porque Deus ele vai julgar, né? Aqui está dizendo claro, ó, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Quando você traz coisas erradas para dentro do teu casamento, você está trazendo impureza, né? Então ali o pecado, praticando coisas que não agradam a Deus, né? Então tem pessoa que leva ali duas mulheres, dois homens, sei lá o que bexiga, né? Tantas coisas que leva para o seu casamento. E ali, ó, tá trazendo, né, maldição sobre a própria vida. Então, honroso é você seguir o teu casamento sem colocar ninguém no meio, né? É você, sua esposa, você, seu marido. Pega ali, ó, os dois são uma só carne. Então, tira todo o fermento, toda a mácula, né, da tua vida, do teu casamento, porque é honroso para você, é honroso para Deus. Então, né, ora a Deus, Senhor, mostra o que está sendo, né, o que está sendo aqui é uma mácula, um pecado, né, uma sujeira no meu casamento, mostra, tira, Senhor, essa sujeira, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar graça, que o meu casamento seja honrado, né, tira a prostituição, tira o adultério, em nome de Jesus, né, mas assim, irmão, não se cobra, tá, eu vou deixar claro aqui, porque às vezes tem irmãs, né, que tá na presença de Deus, tudo, aí acaba que o marido não está, aí pratica ali o adultério, leva a sujeira para dentro da casa dela, né, e ela tá orando ali, ou repreendendo tudo, mas ela não consegue mudar, mas pode ter certeza, vai orando, Deus vai mudar essa situação, Deus vai entrar com resposta, né, mas pega ali, ó, senta, deixa claro, né, que isso não é aceitável. Então, peça sabedoria para Deus para poder falar, né, no seu casamento, que às vezes a mulher, por ter medo do homem ir embora, acaba aceitando certas situações, né, dentro da própria casa, mas Deus é que vai entrar com justiça, Deus que vai julgar, como diz aqui a palavra de Deus, né, e aí ele fala, né, ó, não seja, você vê o que ele tá falando sobre tratar as pessoas, sobre casamento, e agora ele vai falar sobre vida financeira, né, ó, seja a vossa vida sem avareza, né, pessoa que só pensa em dinheiro, avarento, com mão fechada também, né, que não abençoa ninguém. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então ele tá falando aqui, ó, seja grato pelo que você tem, né, seja uma pessoa grata, ó, com o que você tem, se contentar é você ser grata, é não ficar reclamando, que nem ontem, né, foi dito, de não ficar ali, ó, parecendo um doido, atrás de emprego, tem que
trabalhar nisso, tem que trabalhar naquilo, só atrás de dinheiro, 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 e o tempo para Deus nada, né? Então, não pega, né? Fica perdendo seu tempo com as coisas do mundo e deixando de buscar Deus. Você tem que trabalhar sim, mas faça o que é suficiente para que você venha manter sua casa, né? Não fica aí doida, bitolado, por causa de dinheiro, né? Não seja uma pessoa avarenta, né? Uma pessoa ali, ó, que também nega ajuda pro próximo, que às vezes você tem uma condição aí, né, já melhorzinha, tem vindo bem, pode ajudar o teu próximo. Não seja uma pessoa avarenta que não ajuda, né? Mas pega ali, ó, no que você pode, né? Auxilie numa cesta básica, às vezes, né? Numa compra de uma mistura, numa compra de uma fralda, né? Eu não sei a forma que você pode auxiliar quem tá precisando, mas que você venha ser instrumento de Deus, né? Não ficar olhando só pro seu dinheiro, porque tem muitas pessoas que só pensam em juntar, 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 e quando vai ver, né? Minha tia mesmo me contou esses tempos atrás, né? Um exemplo de uma familiar que pegou ali, só juntava, 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 né? Juntava dinheiro, não buscava Deus, não fazia nada, só juntava porque queria, né, guardar dinheiro. No final das contas, ficou enferma, né? O dinheiro dela não pôde pagar, não pôde pagar o tratamento, né? E aí acabou o que? Perdendo a vida, né? Tava ali com câncer e nem sabia, né? Mas Deus avisa sempre antes. Se tivesse na presença de Deus, ia receber a notícia, né? Então Deus sempre avisa antes, irmão. Deus avisa antes do leite ser derramado. Então, né, que você pegue esses avisos de Deus aqui, ó. Fica perdendo seu tempo só buscando as coisas do mundo, esquecendo de buscar, né, as coisas de Deus, não. Porque a palavra de Deus diz, né, que ele virá como um ladrão. Não tem dia nem hora, você não sabe a hora que Jesus vai voltar para você. Que nem eu falei ontem, que Jesus podia ter voltado para mim, né, ontem. Então, Jesus podia ter voltado, não voltou para a glória do nome dele, né? Mas se ele tivesse voltado para mim, aí o que eu tenho preparado, né? Se eu não me engano, foi semana passada que eu preguei sobre isso, falando, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado? Então Deus te pergunta, o que você tem preparado para ele, né? Não fica buscando as coisas do mundo, esquecendo de Deus, não. Porque ele tá deixando claro aqui, ó, que quando nós colocamos Deus como prioridade, quando nós buscamos a Deus, né? Quando nós não ficamos só buscando a riqueza do mundo, ele tá falando aqui, ó, de maneira alguma te deixarei. Deus, ele não nos deixa. Deus, ele tem um compromisso conosco, né? Ontem mesmo ele falou sobre o amor dele. Ele falou aos seus amados, ele dá enquanto dorme, né? Ele abençoa enquanto dorme. Então, Deus estava falando o quê? Que nós somos amados dele, é o amor de Deus. E aqui, e você vê que na palavra hoje a gente começou falando sobre o amor fraternal, né? E aí aqui, ele tá falando aqui, ó. Ontem ele falou que nos ama. Hoje ele tá falando, ó, eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar, filho. Deus, ele não nos deixa, ele não nos abandona. Ele segura na nossa mão e né, guia, ele vai conosco. Então, que você venha colocar esse Deus como prioridade, porque o homem é falho, o homem deixa, o homem abandona, mas Deus nunca te abandonará. Deus, ele nunca vai te deixar. Então, coloque sempre Deus como prioridade da sua vida, porque ele, né, sempre vai te amar e vai cuidar de você, né? Coisas maiores e melhores ele tem preparado para a sua vida. Então, coloque esse Deus como prioridade, irmão. Então, assim, eu não sei, né? Deus é que sabe dos tempos que tem vindo. Então, se ele tem dado aviso, é porque a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar para o que tem vindo aí, né? Em nome de Jesus. E eu até mesmo vou deixar, né, na descrição do vídeo a indicação de um filme a qual eu assisti, né, na madrugada. Era Entrevista com Deus. Tem no YouTube, então é mais fácil de assistir, né? Você não precisa ficar pagando. Então, é muito bom, é uma benção, assim, né? Essa entrevista com Deus. Então, eu gostei, né? Eu deixo aqui a indicação para vocês, tá bom? Então, é isso, né? E aí, como eu falei, né? O finalzinho, o versículo 6 é: assim, afirmemos confiantemente. Afirmemos, eu tenho que declarar, confiantemente, confiando, né, ó, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Eu tenho que declarar que o Senhor é meu auxílio, que eu não devo temer mal algum, eu não devo temer ao homem, né, como diz aqui, eu não devo temer as circunstâncias, eu não devo temer, sabe, as dificuldades,
mas eu tenho que esperar confiantemente no Senhor, eu tenho que confiar, eu tenho que declarar essa confiança, né? Porque eu sei o Deus a qual eu tenho crido. Então que você venha saber o Deus a qual você tem crido, né? Que você venha, em nome do Senhor Jesus, descansar, né? Na sombra do Onipotente. Então, em nome de Jesus, né? Que você use o Salmo 91 para declarar dentro da tua casa essa semana, esses dias, né? Começa a declarar o Salmo 91 dentro da tua casa, né? Em nome de Jesus. Só a leitura, né? Você faz a leitura como se estivesse ali, ó, declarando mesmo, chamando a existência aquilo para sua vida. Você vai ver a segurança de Deus, o livramento de Deus, né, para sua vida. Amém? Então é essa a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, que você venha ter, né, uma terça-feira abençoada, em nome do Senhor, cheia da graça de Deus. E amanhã nós temos mais, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, Senhor Jesus Cristo.